E aí, amigos e amigas, estamos aqui agora para dar somente um complemento na parte de solubilidade, para que ela não tenha ficado muito grande para você poder jogar duro, ficar tranquilo, onde nós trabalhamos com preparo de soluções, lei de Henry e as consequências disso até para nós seres humanos, meu amigo, o que é que acontece com essa lei quando a gente está vivenciando ela. Vamos jogar duro aqui, que a gente vai tirar nossa onda tranquilo. Primeiro é como preparar uma solução. A importância disso é a seguinte, é que algumas pessoas às vezes se atrapalham com as concentrações, que é nosso próximo assunto. Então eu queria dar uma base agora para que quando você for fazer com as concentrações, você fique de boa. Para preparar uma solução, por exemplo, se você quer preparar 1 litro de uma solução de hidróxido de sódio, 40 gramas por litro, você procede da seguinte forma. O que é que você tem que fazer? Primeiro, pesar os 40 gramas. Medir essa massa. A pessoa fala assim, peso, mas tudo bem. Medir a massa. Você pega uma balança bacana, zerada, coloca a massinha. Essa massinha aí vai ter que chegar nos 40. Aí você vai ter que levar em conta a impureza do produto também. Depois você pega essa massa e você vai dissolver em água. Assim, ó. Você pega um becker, bacana, tem água, joga a massinha e pega um bastão de vidro e mexe até ela dissolver. Até ela dissolver por completo. Aí você fala, certo, amigo, e aí? Aí você transfere essa solução para um balão de 1 litro, balão limpo, com várias lavagens, para poder evitar contaminação. Pega um balão desse bacana, que vai ter uma ferição de 1 litro. Aí você pega o seu becker, que tem sua solução já prontinha, bonitinha, a massa já está dissolvida. Pega o bastãozinho de vidro, vai colocando ele no lugar certinho para poder você colocar essa solução nesse balão. Então esse balãozinho vai ter a sua solução, só que ele não vai estar na marca de 1 litro. Então o lance é o seguinte, muita gente pensa que fazer uma solução dessa é simplesmente pegar 40 gramas de soda cáustica e usar 1 litro de solvente, que no caso é água. Não é nada disso. Aí depois que você faz isso, você completa com água até chegar num litro. Você completa com água até chegar num litro. Então repara o que foi que você fez. Você pegou aqui, amigão, ó, seu balãozinho, tem sua água, que era isso que você tinha. Aí pega uma piceta ou uma pipeta e você coloca água até chegar num litro. Sua solução, essa sim, tem 40 gramas por litro. Agora está pronta. Agora veja bem. Se eu pegar 40 gramas da soda cáustica e colocar 1 litro de água, ela não tá correta. Por que não está correta? Porque esses 40 gramas tem um certo volume. Então, quando você coloca 40 gramas mais 1 litro de água, significa dizer que passou de 1 litro a solução. Por isso você tem que colocar 40 gramas, menos de 1 litro, mexer, para depois você acrescentar e ela chegar em 1 litro. Tanto é que a massa de água é menos do que a massa de 1 litro de água. Você coloca menos do que 1 litro de água para poder fazer a solução. Só isso, mais nada além disso. Então, cuidado para não atrapalhar, não errar besteira, tá certo? Jogando duro, tranquilo, de boa, despreocupado da vida. Agora, a solubilidade de gases nos líquidos é muito importante você saber. Por exemplo, rapaz, não ficou muito bom esse negócio aí não, mas tudo bem, também não precisa dos valores. É só para você ter uma noçãozinha, que é o seguinte, ó. Repara que aí a solubilidade do gás em função da temperatura, a solubilidade em função da temperatura. O que me importa é o seguinte, é que quando você tem um aumento de temperatura, quando você tem a temperatura aqui, ó, aumentando, quando a temperatura aumenta, a solubilidade ela vai diminuir. Então você percebe que o gás ele dissolve menos em um líquido quando ele está aquecido. Claro, você tem um líquido, você aquece, a tendência do gás é sair. Sair. Se tiver no sistema aberto, sai de boa. Se tiver fechado, pode causar explosão. Então tem que tomar cuidado. Agora, isso também afeta muito a sobrevivência de peixes. Porque nos mares, nos rios e nos lagos, o aumento da temperatura faz com que o oxigênio saia. Diminui a quantidade de oxigênio na água. Ele vai embora. Você aquece, ele sai do sistema. Só para você ter ideia, tem uns peixes como truta, por exemplo, que sobrevive de 0 a 25 graus Celsius. Passou disso, morre. Tem até uma temperatura aí boa para poder ele fazer, para ter os filhotinhos, né? As carpas também, elas têm de 8 a 30 graus. Passou disso, ó, não suporta altas temperaturas. E aí tem que tomar cuidado com isso, tomar muito cuidado. Agora, Henry, baseado nisso, ele fez o seguinte, ó.
esse carinha William Henry, em 1801, ele disse o seguinte, que a massa de um gás dissolvido no líquido em equilíbrio é diretamente proporcional à pressão parcial desse gás. O que é isso, amigo, que você está dizendo? Vamos com calma. Estou dizendo o seguinte, ó, se a temperatura for constante, é necessário que a temperatura seja constante. Não pode ter reação química, não deve ter reação química. Se aumentar a pressão de um sistema, a solubilidade do gás ela também aumenta. Repare, imagina você, se você tiver um sistema onde você tem aqui, ó, líquido e gás, líquido e gás. Se você começar a aumentar a pressão no sistema, aumentar a pressão, você força o gás a dissolver no líquido. Então, se você aumenta a pressão, você aumenta a solubilidade, que daqui a pouquinho eu vou lhe explicar isso melhor. Mas aí é o seguinte, ó, a expressão dele é essa, a solubilidade, como é diretamente proporcional, é uma constante vezes a pressão parcial do gás. Essa é a solubilidade, K é a constante e P é a pressão parcial. A solubilidade e a pressão, geralmente você conhece. A constante depende do gás, depende do líquido e da temperatura. Sacou? Depende do gás, do líquido e da temperatura, né? Então deveria ter isso aí. Mas não é depende do gás, do líquido, da temperatura e da temperatura. Então a constante, ela depende de todo mundo. Então você não tem um valor fixo para ela, vai depender da situação. Ele vai, a depender do exercício que você vai fazer, ele vai lhe dar o valor da constante para você calcular a solubilidade. Calcular é simples, o bom é você entender. O entendimento é o seguinte. Imagine que você tem um gráfico de solubilidade em função da pressão. Aí você vê que elas são diretamente proporcionais. Você está vendo que um aumenta aqui, ó, a solubilidade vai aumentando e a pressão também. Aqui também, ó. Agora você percebe que o oxigênio é mais afetado, tá vendo? O oxigênio sobe mais. O oxigênio sobe mais. Agora onde é que você quer chegar, amigo? Quero chegar agora. Agora que eu quero chegar, ó. Quando o gás não reage com líquido, quando você compra essa bebida aí, ó, quando você compra refrigerante, por exemplo. Você tem um sistema fechado, a garrafa fica fechada, em repouso. Aí você tem gás carbônico dissolvido. Está em solução, chama de solução, né? Ele está dissolvido. Aí o que acontece? Ele está em alta pressão. Aumentou a pressão, aumentou a solubilidade. Você aumentou a pressão aí dentro, aí você consegue dissolver o gás. Tanto é que quando você abre, amigão, quando você pega a garrafa e abre, o que acontece? Acontece isso daí, ó. O gás sai, o refrigerante sai. Por quê, amigo? Você simplesmente diminuiu a pressão. Você deixou na pressão atmosférica agora. Lá dentro a pressão é alta, tanto é que a garrafa fica dura pra caramba. Aí agora você diminuiu a pressão. Quando você diminui a pressão, aí diminui a solubilidade. Aí o gás, ó, o gás cai fora, amigão, cai fora. As bolhas de gás se desprendem muito, muito rápido e parte do líquido vai embora e aquela meleira, aquela melequeira, aquela coisa toda é uma merda abrir refrigerante com quente, né? Como o pessoal diz. Por isso que essas bebidas gaseificadas geralmente são servidas geladas. Por que gelado, amigo? Porque com temperatura baixa, com pressão baixa, significa dizer que ele dissolve mais. Então significa dizer que você vai ter uma bebida com mais gás, vai ser mais refrescante. Tanto é que quando a bebida está quente, amigão, quando você abre, aí o gás vai todo embora. Aí quando você bebe, tá aquele negócio choco, como o pessoal diz, né? E aí já era, tá certo? Química da vida. Agora, quando o gás reage com líquido, quando você pega o ácido clorídrico, por exemplo, em água, ele vai formar o quê? H3O+, e Cl-. Ou seja, houve uma reação química. Se houve uma reação química, aí isso aí chama até de ionização, que a gente já estudou lá nos ácidos, significa dizer que o gás ele é bastante solúvel. A solubilidade dele é elevada. A reação é justamente elevar a solubilidade. Se não tem reação, você pode analisar pela pressão, pela temperatura. Mas se tem reação, ele já é solúvel, bastante solúvel. Agora, quando você tem aí mergulhador, amigão, problema sério. Subida brusca de mergulhador, forma bolha de oxigênio no sangue, amigão, e é muito rápido. Muito rápido. Como assim muito rápido, amigo? Rapaz, é o seguinte, imagine que aqui é o marzão bonitão, ó. Imagina que você tem um mergulhador e ele está a 40 metros de profundidade. Significa dizer que lá no nível do mar, a pressão é 1 atm. Onde ele está, cada 10 metros aumenta 1 atm da pressão. Então, se ele está a 40 metros, vai aumentar mais 4. Vai aumentar 4 atm, ou seja, ele vai estar ali ó, a 5 atm de pressão. 5 atm de pressão nele, amigão. Aumentou a pressão pra caramba. Se aumentou a pressão pra caramba, significa dizer que aumentou a solubilidade. Tem oxigênio dissolvido no sangue pra caramba. Muito oxigênio. E aí o que acontece, amigão? Bom, com bastante oxigênio, se ele sobe muito rapidamente e ele chega ao nível do mar, nessa subida brusca,
ele vai estar, amigão, a pressão de 1. Aí ele vai cair a pressão muito rapidamente. Aí o que, é que vai acontecer, amigão? Uma série de problemas. Vai formar microbolhas sobre a superfície da pele, que vai ser uma coceira desgraçada, chama pulga do mergulhador. Por quê, amigão? Porque ele diminui a pressão, o oxigênio, ó, é igual do refrigerante. Só que ele é na garrafa, que é no corpo do cara. Aí o cara se dá mal. Aí, amigão, vou lhe dizer, viu? Muitas dores nas articulações, muitas. Pode romper os alvéolos dos pulmões. E o pior, embolia cerebral. E aí, amigão, a falta de oxigênio pode matar o cara. É, amiga, é a química da vida, né? Ou da morte, não sei. Mas aí chegamos, era isso que eu queria, era esse recado que eu queria dar para você poder ficar ligado, ficar tranquilo, cuidado com os mergulhos. Chegamos ao final de mais uma aula. Muito obrigado, meus amigos, e até a próxima aula. Concentrações, valeu. Fui!